Alô, torcida vascaína, tô chegando com mais um vídeo do canal Dali Vasco. Vasco sofre mais uma derrota do Campeonato Brasileiro, voltou para a zona de rebaixamento. Vou fazer toda a minha análise sobre esse jogo, falar um pouco desse momento aí das eleições do Vasco, dessa vergonha. Assista esse vídeo até o final, deixe seus comentários aqui, é muito importante, dê aquele like legal e roda a vinheta. Dale Vasco! Dale Vasco! Dale Vasco! Bom, torcedores, o Vasco mais uma vez perdeu no Campeonato Brasileiro, perdemos por 1 a 0 para o Palmeiras em São Januário. O Ricardo Sapinto, que surpreendeu, né, ao meu ver, mantendo o esquema de 3-5-2, né, manteve ali o Neto Borges na lateral esquerda, Léo Matos na lateral direita, um meio campo com o Andrei, Léo Gil e o Benítez, e o Germancano voltou, né, ao nosso ataque, e ele usou o Thales Magno, para mim uma péssima escolha dele. Bom, falando do jogo, o Vasco entrou claramente para segurar o ímpeto do Palmeiras, né, que vem muito bem depois da série do Vanderlei Luxemburgo. Então ele veio ali bem fechadinho para não dar contra-ataque para o Palmeiras. A estratégia desse sentido deu muito certo, o Palmeiras não criou praticamente nenhuma chance de gol no primeiro tempo. Teve algumas jogadas perigosas por cruzamento, né, uma falta cruzada, né, que o Neto Borges né, teve uma falta ali que ele espirrou, foi escanteio para trás. Só que nesse esquema aí ele queria um contra-ataque do Vasco, e o Vasco não conseguia encaixar o contra-ataque. Quando roubava alguma bola, tinha oportunidade de levar perigo à zaga do Palmeiras, errava ali o passe para gerar o contra-ataque, ou o Thales Magno tentava um drible e não conseguia. E o Vasco também não tem características de jogadores tão para contra-ataque, né? Nesse esquema 3-5-2, os lados são super importantes. E o Neto Borges, assim como o Carax, no primeiro tempo foi praticamente nulo na parte ofensiva. Não subiu. A gente não sabe se é ele que começa o jogo de forma desligada, né? Ou se é a orientação do técnico. O Léo Matos que foi um pouquinho mais ousado nesse sentido. Mas o Martim Benítez não é jogador de velocidade. O Thales, por ser novo, né? Mas não é tanto a característica dele assim de velocidade. Ele está numa péssima fase, horroroso, vou falar mais à frente do Thales. E o Cano é o centroavante. Então a estratégia de se defender foi bem. O Palmeiras realmente ficou muito caixotado e não conseguiu criar chance de gol. Então o primeiro tempo foi 0 a 0, o Vasco voltou para o segundo tempo com a mesma formação. O jogo se desenhou no segundo tempo no início da mesma forma, o Vasco foi fechadinho, só que o Vasco conseguiu criar mais chances claras de gol. Acho que o Palmeiras acabou se organizando ali defensivamente no meio campo. O Vasco teve uma grande chance com o Cano, né, que fez uma bela jogada, cortou o zagueiro, chutou ele rasteirinho, mas o Everson fez uma grande defesa. O Vasco poderia ter feito 1 a 0 nessa jogada. Então o Vasco estava começando a criar mais chances de gol. Só que aí para mim um ponto-chave desse jogo, que assim, pra mim aniquilou a chance do Vasco vencer, foram as substituições do Ricardo Sapinto, que não dá para entender. Ele tirou o Martim Benítez e o Léo Gil de uma vez para botar Carlinhos e Marcos Júnior aos 20 minutos do segundo tempo. Ricardo Sapinto, você enlouqueceu ontem. A palavra é essa. O pior jogador do Vasco ontem em campo, os dois, era Andrei, muito mal Andrei, péssimo nas suas escolhas, no espaço, totalmente desligado. E o Thales Magno tá dando pena. Tá dando pena do Thales Magno e mais pena ainda do torcedor que tem que ficar sendo obrigado a ver ele jogar do início ao fim, né? Porque ele é o craque do Vasco, não pode ser substituído, né? É o craque do Campelo, né? E o craque do Carlos Leite, para manter. Não pode tirar o Thales Magno, porque não é possível, depois do jogo de ontem, o Ricardo Sapinto fez das 5 substituições e não tirar o Thales Magno. Não tem como. Ele deu um chute a gol ontem que deu vergonha de estar assistindo. Deu vergonha dele dar aquele chute que a bola saiu. E ele já tinha feito isso contra o Caracas no primeiro jogo de São Januário. Quem viu meu vídeo após esse jogo, eu falei isso. Então o Thales Magno não tem mais condições de ser titular do Vasco. Não tem. Tecnicamente não tem. Ele não está sendo ajudando em nada. Em nada. O Vasco está com -1 no seu ataque. Essa é a verdade. Aí ele me tira o Martim Benítez e o Léo Gil e mantém o Andrei, que era o pior do meio campo. Ali acabou. Pra mim acabou o time. O Martim Benítez não pode sair, só que ele tiver que se arrastando em campo, não aguentar mais. Ele pedir substituições porque sentiu alguma coisa, mas por opção, não dá pra entender, Ricardo Sapinto. Aí, depois, logo após o pênalti, o Neto Borges, logo após as substituições, desculpa, o Neto Borges fez aquele pênalti bobo, né, que o Lucas Lima cortou pra direita, a direita dele é praticamente cega, pênalti bobo, tá lá, e o Vasco ainda deu azar, o Fernando Miguel
foi bem na cobrança, pegou a bola, mas não conseguiu vir ali nos braços dele para ele conseguir espalmar. Ela veio meio que entre o braço aqui, a costela. Enfim, veio bonitinho pro Luiz Adriano, que fez o gol, 1 a 0 Palmeiras. Aí, depois disso, o Vasco tendo que ganhar, saiu o Cano, né? Aí a gente, tudo bem, o Cano, né, vinha alguns jogos fora, vinha de contusão. Será que ele não aguentaria ali, pelo menos ficar só mais na área, né? Para tentar botar a bola para dentro? Enfim, tirou o Germancano para botar o Gustavo Torres, né, o colombiano que fez a sua estreia. Aí tirou o Andrei e botou o Ribamar. E o craque Carlos Magno em campo, fazendo sua lambança, né? Aí o Vasco conseguiu ter uma posse de bola, né? O time do Palmeiras registrar, pra mim, assim, é um time que tem muito elenco, né? Jogadores de qualidade, mas a mentalidade, o Palmeiras só fez cera depois que fez o gol. Logo depois do pênalti, o Luiz Adriano caiu lá, entendeu? Para ser substituído, entendeu? Todos os jogadores fazendo cera, o goleiro fazendo cera. Então, o Palmeiras tem time, pra mim, esse campeonato tá muito nivelado por baixo, né? Você vê que ninguém consegue descolar. Então não vou falar que o Palmeiras não tem chance de título, mas de mentalidade do time, fazer 1 a 0, sendo um time melhor que o Vasco, entendeu? E fazendo só cera, ó. Isso aí é time pequeno, né? Mentalidade de time não é um time que vai entrar como favorito ao título brasileiro, como é o Palmeiras. E o Vasco conseguiu ter, né, mais um volume de jogo, que o Palmeiras já tinha feito as 5 substituições e o Felipe Melo se contundiu, né, até acho que gravemente a contusão, né, não estou com nenhuma pena do Felipe Melo, né, porque ele é um jogador mais maldoso para mim do futebol brasileiro. Aí o Vasco conseguiu ter a posse de bola e criar alguma coisa. Aí ele tirou o Ricardo Graça, acabou que chamando, e botou o Vinícius, que também vem muito mal nas partidas. Aí o Vasco conseguiu ter a posse de bola, mas rodava pra cá, não conseguia entrar na zaga do Palmeiras, que aí mudou o jogo, o Palmeiras que se fechou todinho, né? E o Palmeiras tem, né? Saiu o Rony, entrou o Willi, tem jogadores de qualidade. E o Vasco criou uma chance de gol, um cruzamento do Léo Matos, que até agora eu não entendi, que o Vinícius acho que ficou com medo da bola, né? Foi tentar pegar no alto de capô, né? Não teve muita chance clara de gol. Teve uma bola chutada pelo Gustavo Borra, mas foi fraca. Enfim, o Vasco tentou e acabou, né, perdendo mais um jogo. Teve ali um lance super polêmico, né, do Felipe Melo ainda em campo, né, que eu esqueci de falar, dando uma chave de braço, né, no Léo Matos, mas cadê o VAR? Aí o VAR não tá em campo, né? É uma vergonha. Né, o Daronco também fez uma partida ontem péssima. Péssima, pra mim prejudicou muito o Vasco. O Lazirano deu um pisão claro no Martim Benítez no primeiro tempo. Ele não deu nem falta. O Rony foi, cara, castrava da chuteira no lance do primeiro tempo. Ele não deu cartão. Aí o Léo Matos deu carrinho na bola, né? Aí o Vina deu um grito lá, né? Que sem torcida todo mundo escutou. Ele foi lá, amarelou o Léo Matos. Pra mim, péssima partida do Daronco. Amarelou o time do Vasco bastante e não teve o mesmo critério com os jogadores do Palmeiras. Bom, o Vasco tá aí na zona de rebaixamento. O próximo jogo do Vasco é contra o Sport fora de casa no sábado, né? Tem que tentar ganhar, não tem outro resultado. O Sport é o time que está no meio da tabela, tem que tentar ganhar. Infelizmente a situação do Vasco é preocupante, né? Porque o Ricardo Sapinto está nessa adaptação, mas para mim está sofrendo a obrigação, né, de ter que escalar o Thales Magno. O Thales Magno, repito, menos um em campo. Não dá. Ontem, não substituir mais, para mim é um absurdo. Então tá complicado. O Vasco vai ter essa semana cheia para treinar. É torcer para ir dar uma luz, né? Ver se o Ricardo Sapinto aí tira Thales Magno do time. É muita gente aí reclamando do Neto Borges. Galera, eu já tô saturado com o Henrique, tá? O Neto Borges, pra mim, mesmo com o pênalti bobo que ele fez, pra mim ele ainda tem mais crédito que o Henrique. Tu vê que é um jogador, pra mim ele tem que começar mais intenso o jogo, né? Porque a melhor parte dele é a ofensiva, já deu pra ver isso. Então nesse esquema de zagueiro ele tem que mostrar a qualidade que ele tem, entendeu? Mas é um jogador de 23 anos, né? Já tem certa experiência de Europa, mas há 23 anos, parece ontem um lance, foi super bobo, né? De garoto, fazer aquele pênalti bobo, enfim. De reforço, o Vasco ainda não anunciou oficialmente, até a gravação desse vídeo, tá contratando o zagueiro Jadson, de 29 anos, brasileiro que joga no futebol português. Eu vi referências boas dele, é um zagueiro bem alto, né? Foi indicado pelo Ricardo Sapinto. O Vasco estava tentando contratar um argentino, né? Que tá no Oliveira, se eu não me engano, Oliveira,
que está no Olympiacos, mas essa negociação não conseguiu ir para frente, né? Até porque era até hoje, né, dia 9, que tem que ser o registro, né, de transação internacional. Vamos ver se o Vasco consegue aí. Agora teria que ser um jogador sem contrato, né, ou do Brasil, né, para conseguir estar reforçando o time, porque vamos ver, né, o Gustavo Torres é um jogador que se movimentou bem, é um jogador alto. Vamos ver se ele consegue dar conta de ser titular, porque a parte ofensiva do Vasco tá muito fraca. Para mim é o grande problema do Vasco, é a parte de criação de jogadas, né, para estar vencendo os jogos. Bom, galera, sobre a eleição, para mim mais uma eleição vergonhosa, né, para estar na história do Vasco. Ao meu ver, claro, o mais sensato é ter a eleição no dia 14. Eu nem tratei muito de eleição aqui no meu canal, porque essa bagunça aí, fica até difícil a gente ficar dando opinião, né? É complicado. O Levinciano já está se declarando presidente, mas tem a liminar que suspendeu a eleição, né? Tá em vigor. Eu acho que o mais sensato é ter a eleição, né? Domingo, aí seja online ou presencial, ou híbrida, né? Mas não tinha que ter eleição sábado, aquela liminar foi tudo armado pelo Levinciano, na minha opinião. Então, como é que o Vasco, a gente, né, quer ver o Vasco pra frente com patrocínio, mas é difícil você ver um horizonte bom pro Vasco com essa briga política toda. Vamos ver se, né, se consegue todo mundo se conscientizar e fazer a eleição no sábado e que vença o melhor nas eleições, né, diretas, né, do Vasco. Bom, galera, amanhã mudou o horário, amanhã às 7h30, vou estar um pouco mais cedo da manhã na nossa live aqui no canal da Ale Vasco. Mais um debate com o torcedor vascaíno. Confira lá, entre, participe, dê sua opinião, faça perguntas pra gente, que vai ser bem bacana. Amanhã às 7h30. Encerra aqui esse vídeo, fica com Deus e até amanhã. Dale Vasco! Dale Vasco! Dale Vasco! Dale Vasco!